Você tem se preocupado em viver aquilo que você sonhou. Você tem se preocupado em ter uma casa boa, em ter um carro bom, um emprego bom, mas você se esqueceu de que precisa edificar o templo. Deus me deu essa palavra quando eu estava em oração em AG1. Muitas vezes nós queremos morar em casas luxuosas, mas o templo de Deus precisa ser edificado. E, a princípio, eu pensei que fosse o templo, igreja, 4 paredes, concreto, as igrejas em si. Mas depois Deus começou a tratar comigo sobre nós. Nós somos o templo do Espírito. Você não está edificando a sua vida. Você não tem buscado de Deus direcionamento. Você não tem buscado a visão de Deus. Você não tem vivido o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Mas você tem buscado as riquezas desse mundo. Você tem buscado se deleitar e se deliciar com os desejos da sua carne. Você não tem alimentado o teu espírito. Você não tem buscado direcionamento em Deus. Você não tem vivido os planos de Deus para sua vida. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, quando Mateus fala, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe. Não se preocupe com suas dívidas, com seus problemas, com suas dificuldades, com o que você vai comer, com o que você vai vestir. A gente não precisa ficar ansioso com essas coisas. Deus supra as nossas necessidades. À medida que nós edificamos a nossa vida, à medida que nós reconstruímos o templo, que nós falamos do amor de Deus, à medida que nós pregamos o Evangelho, na medida que nós vivemos o ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Deus não deixou o ID só para evangelistas, para missionários. O ID é para todo mundo. Você precisa falar de Jesus. Nós precisamos consertar as coisas que estão erradas dentro de nós. Porque se cada um corrigir a si próprio, cada um buscar de Deus a correção dos seus erros, o perdão pelos seus pecados, a igreja vai estar sarada. E quando eu falo agora igreja, eu falo sobre o ministério, sobre uma congregação. Nós precisamos estar em união e comunhão, mas nós precisamos tratar de dentro para fora. E isso é de cada um. Por mais que eu fale pra você que você tá doente, você só vai buscar a cura se você entender que você tá doente. Por mais que eu fale que você está em pecado, porque a Bíblia fala sobre os atalaias, que nós precisamos falar quando nossos irmãos estão pecando, você só vai se consertar quando você entender que você está pecando. É pessoal, você precisa buscar, você precisa clamar, você precisa deixar Deus fazer do jeito dele. Você precisa deixar Deus tratar em você, mas você precisa se humilhar, buscar, precisa pedir perdão, edificar a sua vida, reedificar quantas vezes for necessário. Mas se coloque na posição, seja usado por Deus, permita-se ser um instrumento de Deus para outras vidas, para que vidas sejam salvas. Nós precisamos desejar a volta de Cristo. Muitas vezes nós desejamos o material, nós queremos casa, nós queremos carro, e nós ficamos às vezes querendo que Jesus não volte antes que nós conquistemos essas coisas. Mas a verdade é que nós precisamos desejar o reino dos céus, a volta de Cristo, porque quanto mais tardar a volta de Cristo, mais vidas podem se perder no caminho. Pregue a palavra de Deus para que as pessoas sejam salvas, sejam curadas, sejam libertas, sejam transformadas em Cristo. E busque a transformação primeiro em você. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Compartilha com alguém que você ama. Deus abençoe sua vida. Fique na paz.